Olá, aqui é o professor Chan, do movimento Grito de Luta em defesa da escola pública e também militante do movimento da Frente Socialista Revolucionária Nacional e Paraná. Estamos com mais um programa 30 minutos, onde nós iremos atualizar, abordar assuntos importantes que aconteceram e vão acontecer. Então, estamos aí, né, pedindo licença para conversar com você de todas as escolas estaduais, da rede estadual pública do Paraná, você professor PSS, QPM, você funcionário, funcionária e terceirizada das escolas militarizadas ou das escolas privatizadas, terceirizadas, todo o amplo setor da educação pública que luta e resiste contra as políticas de destruição da escola pública ou de retirada de direitos. Nós queremos começar o nosso 30 minutos de hoje, né, fazendo um balanço do que foi, né, chamado de protestos, mobilizações e lutas, mas que, na verdade, foi um verdadeiro tiro de festim. Isso é praticamente proposital, porque, né, as direções dos núcleos sindicais e a direção da PP, sindicato estadual, não tem condições, né, de manter uma luta com o governo e sequer acreditamos queira, porque o processo de mobilização não é sustentado, né, em um dia de mobilização coordenado coletivamente a partir da mobilização da nossa classe. Foi um dia letivo, né, onde a maioria da nossa classe estava trabalhando, né, e apenas dirigentes sindicais foram, com raras exceções, um e outro professor, à frente dos NREs e da sede, mostrando claramente que a proposta de atos, né, contra o governo nos núcleos e na sede da Secretaria de Educação foi um verdadeiro tiro de festim, né? A gente chama isso, né, que atira, 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 mas não derruba o inimigo. Um sindicato que tem um patrimônio de mais de 50 milhões de reais e contas destinadas à manutenção do dia a dia do sindicato, inclusive fundo de greve, né, que de milhões de reais, né, não conseguir, né, organizar realmente o processo de luta, né, faz com que a gente, como temos afirmado durante anos, o sindicato se tornou um aparato, uma grande empresa administrada por um grupo de pessoas que estão há mais de 30 anos, são dirigentes sindicais, boa parte deles afastados da realidade da escola pública, distantes do dia a dia, por mais que digam e falem que a situação da escola pública está difícil, mas sequer conhecem a realidade de fato do dia a dia do trabalho na escola. Nós queremos também, além desse balanço, né, levantar a importância de alguns acontecimentos aí que exigem uma resposta da nossa parte. A gente começa pela divulgação, alguns dias atrás, né, do que se chamou de uma campanha em defesa da vida, né? Depois da situação de adoecimento e também de morte provocada pelas condições de trabalho, né, o governo levantou a chamada de morte súbita, uma tragédia silenciosa. Ele está pretendendo fazer um curso de carga horária de 2 horas agora, na segunda-feira, amanhã, às 10 horas da manhã, em parceria Escola de Gestão do Paraná com o Departamento de Saúde.
uma discussão, no mínimo, né, atravessada, né, pela situação de adoecimento da nossa categoria. Os relatos são de que mais de 10 mil estejam afastados, adoecidos pelas condições de trabalho. E também imaginamos que o dobro ou o triplo estejam trabalhando doentes porque não podem se afastar do trabalho com o risco da punição, que seria a perda do direito de escolha de aulas no final do ano, na distribuição de aulas, ou do corte de salário, de corte de parte de seu salário com licenças médicas. Então, no mínimo, é uma medida, né, que tenta encobrir essa situação, que é a situação que nós queremos relembrar novamente, né? Estão insistindo nesse debate, que é da reestruturação capitalista do trabalho na educação, onde você tem um esquema de milhões de reais, dinheiro público mandado para capitalistas da educação, seja nas plataformas, seja operadora telefônica, como foi na época da pandemia, ou escolas privatizadas, uma destinação de bilhões de reais, uma intensificação, pressão, assédio, tensionamento sobre as professoras e professores, uma precariedade, sucateamento e perda de direitos. Então, um processo que, quando se apresenta dessa forma, morte súbita, uma tragédia silenciosa, pretende-se, na verdade, escamotear ou esconder esse processo. Nós queremos fazer essa denúncia e acreditamos que esse debate tem que ser franco e aberto nas nossas escolas, onde nós temos que, de forma franca e aberta, falar na comunidade, nas escolas, entre os nossos pares, pai, mãe, estudante, sobre as doenças e as, o não afastamento do trabalho, que é um direito quando ficamos doentes, e as denúncias de pessoas que morrem. Se não morre na escola, morre fora da escola, na rua ou em casa, mas é fruto desse processo de pressão, assédio e tensionamento sobre metas e objetivos impossíveis, propositalmente impossíveis de ser alcançados, e que tem como objetivo tensionar, pressionar e criar o adoecimento da classe trabalhadora da educação. Organizar os comitês de luta, organizar a comunidade escolar, colocando bem claro que nós queremos o fora Rato Júnior, a política da educação e os capitalistas da educação. E, ao mesmo tempo, discutir de forma franca e aberta, como eu falei, os problemas do adoecimento que levam à morte é uma necessidade urgente para que a gente possa expor e fazer um movimento de frente única com a comunidade escolar para enfrentar o problema e lutar contra o governo, contra tudo isso que está acontecendo. Nós estamos também acompanhando a chamada campanha, né, do Plataforma Zero, apresentada pela PP Sindicato. Nós aqui no Movimento Grito de Luta fizemos uma discussão. O processo de mobilização que a direção da PP Sindicato tem feito em relação à
plataforma zero é ineficaz, muitos têm nos relatado que ela não tem funcionado. E por quê? Principalmente porque ainda há pressão sobre a professora da língua portuguesa, matemática, inglês e outras plataformas, onde a professora e o professor estão sobrecarregados. Nós acreditamos que a possibilidade de unidade na luta contra as plataformas tem que ser um passo realista. E esse passo realista seria que, dentro das escolas, discutindo a questão do adoecimento, as mortes, pela reestruturação capitalista do trabalho, e junto com a questão das metas e objetivos do Power BI, a gente começa por aí, se negando a cumprir qualquer meta e objetivo imposto pela linha e metas do Power BI, patrocinada, articulada, né, e definida pelo governo e pela Secretaria de Educação. E que, a partir daí, a gente faça uma ampla mobilização para definir qual plataforma que nós queremos e qual política pedagógica de aprendizagem virtual nós queremos. Plataforma livre, pública, gratuita, onde nós vamos decidir como usar, em que momento, dentro das nossas aulas. Então, primeiro passo para o combate à plataforma obrigatória e as metas e objetivos é se posicionar contra as metas e objetivos, como um primeiro passo de luta. Então, a ideia de plataforma zero apresentada pela direção da PP Sindicato, pelos relatos que nós estamos recebendo, tem se tornado ineficaz. Porque nós precisamos de um processo de mobilização nas escolas e de organização, acertar esse processo para que a gente possa superar plano de metas e objetivos ultraliberais e autoritários impostos à nossa classe. Outra questão importante que a gente tem acompanhado é a chamada escuta estudante. A gente recebeu essas informações por e-mail ou pelos canais, né, de informação da educação sobre a chamada fala estudante. Essa é uma segunda questão, inclusive é uma das mais sérias, que envolve uma forma muito parecida que Tarcísio e Renato Feder, em São Paulo, fazem ou fizeram nessas últimas semanas. Colocar o estudante contra professor e o professor. Fazer avaliações arbitrárias, onde não há critério, não há recomendação, orientação pedagógica. É um verdadeiro cabo de guerra. Fazer com que os estudantes se coloquem contra o professor e o instrumento da intriga é a dita avaliação, uma suposta avaliação que o estudante faria da educação e, consequentemente, da escola para professoras e professores. E era para acontecer essa semana aí, mas o governo, a Secretaria de Educação aqui no Paraná, decidiu fazer no dia 28 de julho a 1º de agosto.
A direção da PP Sindicato, por enquanto, não tem falado nada, mas nós aqui, no Movimento Grito de Luta, estamos já colocando essa questão, junto com a organização dos comitês de luta, seja pela questão do adoecimento e saúde, seja pela questão do não cumprimento das metas e objetivos obrigatórios da plataforma. Precisamos fazer essa discussão em sala de aula, nas escolas, com estudantes, pais e mães. Orientamos, inclusive, que cada professor de matemática, português, história, sociologia, filosofia, inglês, arte, química, biologia, né, todos façam imediatamente, e vocês têm autonomia para fazer isso, uma avaliação em sala de aula. Uma avaliação verdadeira, franca, aberta, horizontal, democrática e independente, onde se consulte o estudante e tenha uma verdadeira avaliação a partir das reais condições de ensino-aprendizagem da escola. Que se faça isso por escrito, que se documente, né? E que prepare os estudantes para o processo de manobra que pode vir a acontecer. Esse processo de manobra que pode vir a acontecer no dia 28 de julho e 1º de agosto, que provavelmente seguirá a mesma linha política de tensionar a comunidade escolar contra professores e professoras. Então, nós temos o direito de fazer a avaliação independente e autônoma e abrir a discussão com os estudantes, pais e mães, e explicar quais são as verdadeiras intenções por trás de uma suposta consulta do governo sobre as condições de ensino-aprendizagem na escola. Consulta essa que é feita por quem não conhece a escola e que implementa uma política, né, da pior espécie possível, nas condições de trabalho e de realização do processo de ensino-aprendizagem na escola. Então, esse é o alerta, o chamamento, né? Nós temos um mês, nós temos que dar resposta a esse processo. E um momento muito importante aí nessa semana tem sido o processo de resistência e luta que estudantes e comunidades escolares têm feito contra a intervenção do governo e o afastamento de direções escolares eleitas e que se negam, de alguma maneira, né, a ser coadjuvante na destruição da escola pública. A gente viu, inclusive, a manifestação em Maringá de estudantes que se colocaram em defesa da direção eleita contra a intervenção do governo. Estudantes do Colégio Estadual Alfredo Moisés Maluf, em Maringá, paralisaram as aulas na última sexta-feira. Um processo de luta que chamou a atenção no estado do Paraná e que mostra o exemplo. Precisamos dessas mobilizações na base, nas escolas, fortalecendo a luta, na construção do comitê de luta política em defesa da escola pública, fora Rato Júnior e capitalistas da educação. Vamos ver.
divulgado pelo núcleo da PP Sindical de Maringá, mas realizado pela base, por estudantes, funcionários, professores, em defesa da direção eleita. Esse é um exemplo, uma forma de luta que nós temos que adotar. Nós por nós, nos mobilizando, né? Por isso nós continuamos exigindo e denunciando que a direção da PP Sindicato tem que colocar os milhões de reais para organizar um café, reunião com professor, professora, pai, mãe, comunidade escolar, para se confrontar com o governo, mas não faz. Se não faz, nós temos obrigação de defender a nossa autonomia e independência para lutar e montar os comitês de luta, mesmo que a direção e as direções da PP Sindicato não queiram. A gente chama a unidade, a gente chama a unidade, a unificação, mas se não há, nós temos que fazer nós por nós na base e nas escolas. Nós queremos reafirmar o nosso compromisso, sozinhos não vamos conseguir, e entrar em contato, entre em contato, fortaleça os nossos canais. Precisamos construir os comitês de luta nas escolas. Materiais, banner, faixas. Fora Rato Júnior, tirem as mãos da nossa escola, capitalistas da educação. Esse é o chamado. Entre em contato. Durante a semana vamos relatando e fazendo outras denúncias, planejando as nossas, né, comunicações. Pedimos que fortaleça o canal, se inscreva e divulgue. Um bom domingo, boa semana e vamos à luta.